Bem que vocês viram esse vídeo curto, em poucos minutos, algumas estatísticas tristes. E ao final essa frase, no reino de Deus, não deve ser assim. O que nos entristece é que, infelizmente, parte dessas estatísticas está também no nosso meio. Filhos, hoje os nomes dos pais não constam em suas certidões de nascimento, porque fizeram o filho e foram embora. Não assumiram o compromisso. Isso precisa mudar. Taxa de feminicídios aumentando. Isso precisa mudar. A gente pensa, poxa, seria perfeito se o reino de Deus, o reino que vivemos, segundo a vontade de Deus, não acontecesse nada disso. Mas infelizmente acontece. E a gente tem que entender que depende de cada um. Divórcios também no meio cristão, aumentando as estatísticas. E a gente vê isso tornando uma coisa muito comum. Infelizmente, está sendo tratado pelas pessoas que estão vivendo a situação como algo comum. Mas não deve ser assim. E quando é que isso vai mudar? Quando as pessoas mudarem. Quando nós mudarmos a nossa perspectiva, entendermos qual é a vontade de Deus, que a gente sempre declara que é boa, perfeita e agradável. Mas na realidade, irmãos, em muitas situações de conflito, nós esquecemos dessa vontade de Deus. Pensamos na nossa vontade e nos nossos sentimentos. E esquecemos a vontade de Deus. Não ligamos para a vontade de Deus. E é por isso que, infelizmente, nós apenas engrossamos as fileiras dessas estatísticas de cada um desses casos que foram mostrados finais. Mas nós vamos mostrar hoje, na próxima semana, vamos mostrar outros dados de coisas tristes que estão acontecendo no Brasil, de um modo geral, mas infelizmente também entre cristãos que estão somando essas estatísticas. Mas eu volto aqui, não vou falar, deixar só o negativo na cabeça de vocês. Mas é reflexão para todos nós. Mas temos que deixar isso aqui no final da nossa mente. No reino de Deus não deve ser assim. Então nós devemos lutar para mudar essa realidade. Amém? Que Deus fale com vocês hoje. Que mude o pensamento de vocês, o nosso pensamento, para não tratarmos como coisas comuns, mas entendermos que algo realmente precisa mudar e parte de cada um de nós. Gostaria de chamar aqui nosso irmão Dailson. Se quiser, Gisele, venha só se apresentar também para conhecer Dailson de Gisele e Gisele de Dailson. São irmãos de lá da Igreja Batista. Não vou deixar para eles falar, senão eu vou falar todo e chegar aqui e não falar nada, né? Dailson, nosso convidado de hoje, mensageiro do Senhor, e eu oro por eles. Vou passar a palavra para ele. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Shalom, irmãos. A igreja me ajudou bastante. Eu sou Dailson de Gisele. Graça e paz, eu sou Gisele de Dailson. Bom, como ela não gosta, isso é uma questão das mulheres, a gente tem que respeitar, porque manda que olha, você tem juízo. Nós nos conhecemos, para os irmãos terem uma ideia, eu tinha 16 anos, ela tinha 14 anos. Hoje eu estou com 43 anos. Ela tem uns aninhos a menos. 41. Juntos, casados, 17 anos. Trabalhamos com o Ministério da Família também. A IBMA, o Ministério da Família da IBMA é resultado daqui, da Igreja Gloriosa. No curso Casados para Sempre. Eu cheguei lá, para que a gente faz esse curso, porque está tudo bem entre a gente, está tudo normal, uma bênção. Mas a gente foi vendo, né, obviamente, né, André, que a gente vai vendo que existem coisas que precisam ser reparadas. Eu e ela o tempo todo, irmãos, e isso faz parte do processo de santidade da família. A mensagem de hoje é uma mensagem reflexiva. Não vou entrar nas
nas disciplinas espirituais que nós precisamos e devemos praticar. A gente sabe que a gente precisa se dedicar ao Senhor, se consagrar ao Senhor, se dedicar a Ele. A gente sabe quais são as disciplinas. Então a mensagem de hoje é uma mensagem reflexiva. Eu quero convidar os irmãos a pensar um pouquinho sobre a palavra. Que o Espírito Santo converse ao coração de cada um dos irmãos. Tá? Que o Espírito Santo converse com cada um dos irmãos. É fazer pensar. Não é dizer, os irmãos precisam orar. Os irmãos precisam levantar na madrugada para apresentar a sua família. Os irmãos precisam estar ensinando o seu filho no caminho que deve andar. Isso a gente já sabe, irmãos. Nós já sabemos. O que eu percebo é, a gente acaba não percebendo o peso que isso tem. Existe um peso nisso. Então, eu acredito que com esse pensamento, pesando realmente o quanto isso é importante, vai nos motivar a ter essas práticas espirituais. E, sobretudo, a nossa relação com o outro dentro de casa. Então, a proposta nessa manhã é isso, tá? Eu não sou muito de muitas palavras, não. Nádia já me deu 1 hora, tá muito. Então, eu vou tentar falar da melhor forma possível. Fique à vontade, viu? Não vou ser enfadonho aos irmãos, mas eu vou pedir aos irmãos, para os irmãos pensarem comigo nessa manhã. Tá bom? Vamos para o texto. São 2 textos que a gente vai ler. A gente vai ler outros. Tentar resumir o máximo possível. Mas são muitos textos. Eu gosto muito sobre esse tema, reino de Deus, ou reino dos céus. Então, o reino de Deus, irmãos, não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. E a pergunta é, você já está vivendo isso dentro da sua casa? Daílson, você está vivendo isso na sua casa? Que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é gozo, alegria no Espírito Santo. Então, a ideia, a segunda música, né, onde Jesus tem prazer em habitar. Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Vamos lá? Agradecer também ao pastor Adailton pela confiança, viu, pastor? Obrigado. O pastor Juscelio já esteve aqui e Deus o levou. Antes de ele ser pastor, ele era um amigo. Era um amigo que sentava no meio-fio da rua para conversar comigo. Então, se os irmãos não querem ter essa sensação, esse vazio, valorize o pastor que vocês têm, tá? Eu estou falando isso porque eu estou passando por esse sentimento. Existe o pastor Gilmar, que é amigo dele também, amigo em comum, que ama o reino dos céus. Ele fala, você está falando sobre qualquer outro assunto, mas quando você fala sobre o reino dos céus, a volta de Jesus, que Jesus está voltando, que ele quer morar com Jesus, o homem se transforma. É uma alegria, é uma coisa assim que contagia. Então, esses homens andaram juntos só falando sobre isso, sobre os céus, o reino que está por vir, o reino de Deus, morar com Jesus. E ele fala que a igreja é linda, sabe? Então, eu estive ao lado desses homens e eu pude beber um pouquinho desses homens. E isso é verdade, não é uma coisa, sabe, da boca para fora, mas eles vivenciam isso, almejam. O pastor Juscelio, que faleceu, ele tinha um anseio de ver toda a juventude cheio da presença de Deus, cheio porque esse era o anseio dele, a presença de Deus. E, sobretudo, ver o seu filho Giovanni cheio da presença de Deus. E ele faleceu e Giovanni hoje está cumprindo o chamado missionário. Recentemente, acho que alguns dias agora para frente, ele vai lá para Moçambique fazer missões. E era o desejo do pastor ver o seu filho atendendo o chamado. Então, é isso, irmãos. Tá? Vamos lá para o texto, estou falando demais. São 2 passagens, Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2. Depois a gente vai para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Vou repetir, podem ficar tranquilos. Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2.
Vamos falar sobre duas casas, duas famílias. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Vamos falar sobre uma casa sacerdotal, que é a casa de Arão. E Arão tinha 2 filhos, Nadab e Abiú. Os irmãos acharam? E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que Deus não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram um fogo estranho. Eles pegaram o seu incensário, colocaram incenso, mas diz a palavra que eles colocaram fogo estranho. Esse fogo estranho, na verdade, é porque eles pegaram o fogo de um outro local, a não ser o altar do incensário. Eles deveriam, obrigatoriamente, no altar do incensário, pegar essa brasa e jogar no incensário, e assim, aquele aroma, sabe, impregnava aquele ambiente, era um cheiro altamente agradável. Por conta do sacrifício, por conta do sangue, então o cheiro ficava realmente, não era um cheiro nada agradável. Então o incenso ele tinha essa finalidade física, mas também ela tem um sentido espiritual, porque nós sabemos hoje que o incensário nosso hoje é a oração dos santos. Né? Efésios fala que a oração dos santos é o incensário agora. Precisamos queimar incenso. E onde nós estamos queimando esse incenso? Estamos queimando incenso dentro da nossa casa, estamos oferecendo ao Senhor um altar de sacrifício, onde nós oferecemos todos os dias um incenso agradável ao Senhor. Como anda isso? Tá? Vamos lá para outro texto. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Estamos falando sobre duas casas, falamos sobre a casa de Arão, Nadab e Abiú, e vamos falar agora sobre a casa de Eli, onde ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Primeira Samuel, capítulo 2, versículo do 12 ao 17. Os irmãos acharam? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, ou filhos da imoralidade, da perversão. É uma expressão que se usa. Porquanto, e não conheciam o Senhor. Versículo 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim faziam todo Israel que ali ia a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Versículo 16. E dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia, não, agora hás de dar, senão por força a tomarei. Era, pois, como, irmãos? Era bem pequeno?
Já não basta a palavra grande, mas está dizendo que era muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Pronto. São duas casas, duas famílias, mas com um único propósito: executar o seu ofício sacerdotal. Duas casas, duas famílias, mas com um único propósito: executar o seu ofício sacerdotal. E eles tinham isso como missão, como função, como um ofício. Mas observe que na casa de Arão, Nadab e Abiú, eles ofereceram um fogo estranho. Biblicamente, esse é o único relato que Nadab e Abiú escorrega, não vigia, ou se perdeu no processo. Mas, na casa de Eli, os filhos de Ofni e Finéias, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, era algo recorrente. Diz o texto, mais à frente, que todo Israel sabia das práticas dos filhos de Eli. Era tão notório que essa demanda chegou a Eli, ao ponto de ele exortar os seus filhos, mas já era tarde demais. Então, são duas casas, dois ofícios, mas o objetivo é o mesmo. Duas casas com um único objetivo de agradar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, seguir a liturgia que o Senhor estabeleceu. Aí eu quero dizer para os irmãos sobre essa questão do reino dos céus, vivendo o reino dos céus aqui e agora. É urgente, irmãos, é urgente isso, essa chamada é urgente, é um clamor, porque o reino de Deus, como eu falei para os irmãos, não é algo físico, não é o espaço. Nesse primeiro momento não é algo físico, tanto é que o texto vai dizer que quando disserem que o reino de Deus está ali ou acolá, não está nem lá e nem cá, está dentro de vós. Porque o reino de Deus, uma das maiores, a definição que mais se encaixa sobre o reino dos céus é o governo de Deus. Nas maiores definições, André? As maiores definições para o reino dos céus é o governo de Deus. É o governo de Deus sendo implantado aqui na terra. E o protótipo para representar o que é o reino de Deus, ou o reino dos céus, é o Éden. Ali há a fusão dos céus com a terra. Ali é uma representação, é um simbolismo real e claro daquilo que é o reino dos céus, onde Deus estabeleceu o seu governo para Adão e Eva, e eles precisavam executar a vontade do Pai. A oração do Pai Nosso está aí para deixar muito claro isso. Seja feita a tua vontade e não a nossa. Pai nosso que estás nos céus. Então, é a vontade de Deus, é o governo de Deus sendo estabelecido aqui na terra. Mas esse reino de Deus não é um espaço físico, nesse primeiro momento. Até porque o reino de Deus não cabe aqui dentro. Não dá, não cabe. Um espaço físico não cabe. Mas a vontade soberana do Pai cabe. A vontade dele cabe. Então, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é gozo e alegria no Espírito Santo. Aí eu queria que você dissesse com propósito, perguntasse aí para do seu lado, alguém que está do seu lado, Deus está na sua casa? Faz o seguinte, afirme isso, Deus está na sua casa. Deus está na sua casa. Deus está na sua casa. É uma casa onde Jesus deseja habitar. Amém? Onde o Espírito Santo de Deus habita. A gente teve uma experiência que chegou um irmão lá para conversar com a gente, ele sentou no sofá, ele só fez dormir. Aí quando ele acordou, ele, não, tá tudo bem, eu vou para casa, depois a gente conversa, irmão. Eu falei, tá bom, bacana. Eu percebi que alguma coisa estava acontecendo ali, eu não precisei, atender a demanda, mas a gente
pede isso ao Senhor, que o local onde nós estamos manifeste essa presença, né? Faça com que exista um aroma da presença de Deus naquele ambiente. A nossa casa precisa ser um pedaço do Éden, precisa ser uma extensão desse reino. Então, por isso, mais do que nunca, qual é o processo, qual é o mecanismo que eu atraio a presença de Deus? Qual é o meio que eu faço com que essa presença ela venha entre nós? Santidade. Santificai-vos hoje, porque o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. Não tem. E aí, como é que eu faço para me santificar? Várias coisas, irmãos, várias coisas. Sua relação com a esposa, sua relação com seus filhos, a sua relação ao redor. Existe um pensador que ele fala que aonde Jesus chega, a vizinhança percebe. Aonde Jesus está, aonde Jesus habita, a vizinhança percebe isso. E se a gente for ver no Evangelho, quando Jesus chegava, toda a redondeza percebia a presença. E nós somos embaixadores de Jesus, nós somos representantes dele, nós somos pequenos cristos, ok? Somos pequenos cristos. Precisamos representar bem esse homem, muito bem. Que o meu nome perca até o valor, mas que o nome dele seja valorizado. Que a gente possa até sofrer o dano por isso. O pastor fala muito sobre isso. O pastor Juscelio, o pastor Gilmar. A gente precisa sofrer o dano por amor ao Evangelho. Nós estamos dispostos a sofrer o dano por amor ao Evangelho. Então, é isso, irmãos. O Evangelho é essa boa nova. Mas Deus, ele requer de nós posicionamento. Como servos do Senhor. Como os pequenos cristos. Observe que Deus, ele inaugurou, ele começou o mundo, ele não começou com uma igreja, ele começou com um casamento, uma família. Deus, ele começa o mundo, ele estabelece o reino de Deus, dele, nesse mundo, e dentro desse Éden, ele começa todo esse projeto de começar o mundo com um casamento. Com uma família. E a pergunta que eu faço é, se a gente já sabe disso, se a gente já conhece sobre isso, a gente, isso aí eu já sei. E por que a gente está querendo fazer uma performance espiritual aqui e esquecemos de ter essa performance espiritual lá, naquele local onde tudo começou? Na família. Irmãos, não estou dizendo que a prática espiritual dentro do arraial não seja importante, é importante, mas nós estamos esquecendo de ser mais espirituais ainda no local onde tudo começou, onde o projeto de Deus de inaugurar o Éden, começar o mundo, foi por meio de uma família. Então, precisamos ter essa performance espiritual principalmente dentro de casa. É lá onde tudo começou, irmãos. Deus não começou com a igreja. Na verdade, a família é a igreja. E o projeto de Deus é que tenha filhos à semelhança do seu filho. E esse é o grande projeto de Deus. Então, não esqueçamos de começar a ter essa performance espiritual principalmente dentro de casa. Eu digo muito que Gisele é muito mais crente do que eu. Muito mais crente. Muito mais. Ela diz que eu tenho uma paciência, mas eu também consigo ver coisas que eu preciso melhorar quando olho para ela. Muito. Mas a gente precisa ter esse análise, essa autocrítica para que a gente possa, cada dia mais, andar um passo, né, mais alto do que o outro, de glória em glória, de vitória em vitória, mas nunca esquecendo de que Deus começou o projeto da humanidade por meio de uma família. Está lá. Deus está na sua casa? Eu falei para os irmãos que é uma mensagem reflexiva.
A ideia é fazer os irmãos pensarem. Bom, esse texto aqui de Nadab e Abiú, para ser direto ao ponto, são duas casas. Nadab e Abiú, no versículo 1, vou pedir para os irmãos voltar lá para Levítico 10, diz o texto que eles tomaram cada um o seu incensário. Observe, poderia ser um incensário coletivo. Um incensário coletivo. Para todo mundo, para todos os sacerdotes. Mas o texto diz que cada um tomou o seu incensário. E aí os irmãos falam, não, mas peraí, isso aí é Antigo Testamento, eu não sou sacerdote. Olha que 1 Pedro 3,9 diz diferente, que todos nós somos reis, sacerdote de uma realeza, a fim de anunciar a grandeza de Deus. Não tem desculpa. Todos vocês são reis e sacerdotes. Claro, existe o rei dos reis, mas existem pessoas que Deus confiou um governo. Vamos para 1 Pedro, porque pode estar surgindo alguma dúvida aí, os irmãos do Antigo, do Novo, os que não gostam muito do Antigo Testamento. Isso não só está no Antigo Testamento, mas não está no Novo. 1 Pedro, desculpa, viu, irmãos? É porque agora deu esse alarmezinho aqui na minha cabeça, então eu vou seguir esse alarmezinho. 1 Pedro 3,9, se eu não estiver enganado. É 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Os irmãos acharam? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdote real. Nós precisamos também oferecer ao Senhor os nossos sacrifícios, as nossas libações. Nós precisamos entregar ao Senhor. Pronto. Levítico 10, versículo 1 e 2, rapidinho. Eu só quero falar uma coisa só, irmãos. Uma coisa só. Só para os irmãos atestarem aí, Levítico 10, do 1 ao 2, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que cada um de nós, dentro da família, tem papéis definidos e responsabilidades definidas. Dentro do lar, como sacerdotes, temos papéis e temos responsabilidades bem definidas. E isso faz parte do processo de santidade, no caminho da santidade ao Senhor. Aí tem alguns textos, eu vou só adiantar. Lá em Efésios 5, versículo 22 e 25, ele vai dizer que as mulheres devem se submeter ao marido. Eu sei que as irmãs já sabem que está sob uma missão, que não é autoritarismo, nada disso, a gente já sabe disso. Mas o que o homem requer da mulher é apenas o respeito. Vamos pensar que tudo que pavimenta a nossa caminhada com Cristo é o amor. Se a gente for ver lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14, o capítulo 12 vai falar sobre dons, o capítulo 14 vai falar sobre dons, mas no meio deles existe o capítulo 13, que fala sobre o amor. Então, até o que pavimenta os usos e as manifestações do Espírito Santo é o amor. Na relação, pai, filho, mãe, existe o pavimento que é o amor. Mas como é que eu demonstro o meu amor para com o meu esposo? Respeitando. E aí a orientação
dos filhos, como é que eu amo meus pais? Daílson, eu não devo amar os meus pais? Obviamente você deve amar os seus pais, mas como é que você vai demonstrar esse amor? Honrando. Agora, existe uma orientação clara, e explícita e objetiva, quando Deus fala de como o homem deve tratar a sua esposa, amando. Mãe, a gente honra, claro, pavimento, amor. Filho, a gente honra os pais, pavimento, amor. Os pais, com relação aos filhos, como é que eu amo os meus filhos não o aborrecendo? Mas e a esposa amando? Os irmãos estão entendendo? É a única orientação clara e direta. Não sei se os irmãos estão me entendendo, mas o reino de Deus ele é prático, né? As coisas são práticas. Como é que minha mãe tem as suas necessidades afetivas com meu pai e eu não posso interferir nisso? Eu tenho que honrá-la, ver o que ela está precisando e aí eu tento honrar. Mas eu não posso suprir uma carência emocional da minha mãe para com meu pai. Eu posso ali auxiliar, mas não posso ser essa figura para ela. Não posso. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu amo minha mãe? Honrando. Como é que eu não aborreço? Como é que eu amo meu filho não aborrecendo? Como é que eu amo os meus pais? Honrando. Mas a esposa, eu preciso amar. Isso faz parte. E aí André trouxe essa estatística, que eu acho que coincide muito com o que eu estou comentando aqui. Se a gente tiver essa compreensão, a gente vai conseguir certamente reduzir tudo isso em um número bem significativo, tá? Nada havia oferecer um sacrifício, mas oferecer um sacrifício que não agradou o Senhor, porque foi uma ordem restrita, que o fogo deveria ser do altar, eles não fizeram isso. Mas existe também uma outra informação aqui. Aquela fumaça que subia no altar era uma fumaça que agradava o arraial, mas aos olhos de Deus não estava agradando. Às vezes queremos ter uma performance espiritual, repito, diante dos irmãos, para agradar os irmãos, mas a minha vida está quebrada com Deus e quebrada com a minha esposa, quebrada com meus filhos, quebrada com os meus pais. Para que sacrifício? Alguma coisa está errado aí, precisa ser ajustado. Então, não adianta ter um incenso que agrade os homens. Eu volto a repetir, irmãos, tudo que a gente realiza dentro do arraial é importante, as orações, a intercessão, o evangelismo, as visitas, tudo isso é importante, mas nós precisamos ajustar isso. Nós precisamos ajustar. Vamos para a casa de Eli, para ser rápido também. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 15 e 16. Eu vou pedir para os irmãos, a gente ler alguns textos, já adiantei alguma boa parte, para a gente tentar chegar à ideia real que o Senhor colocou no meu coração, acredito. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 15 e 16. Observa como era a casa de Eli. Eles praticavam coisas horríveis, eles profanavam a tenda da revelação, onde Deus se manifestava, se revelava ao povo, e ele se relacionava com mulheres na porta da tenda da congregação. Esses eram os filhos de Eli. Aí, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 15 e 16. Também, antes de queimarem um incenso, queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava. Esse homem que sacrificava aqui, simbolicamente, tipificando, representa Cristo. Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia, não,
agora hás de dar, senão por força a tomarei. Observe o nível de irreverência desses homens. Ele não respeitava o homem que sacrificava no altar, ao ponto de dizer, não, a gente quer carne crua, a gente não vai esperar cozinhar, não. A liturgia, o rito, quem diz é eu, estou debaixo de uma autoridade, né? Ofni e Finéias me mandou trazer aqui a carne que era desejável aos seus olhos. Eles não respeitavam a liturgia do culto, não respeitavam o homem que sacrificava no altar em favor do povo. E mais, eles profanavam o altar, se relacionando com mulheres na porta da tenda da congregação. Aí, se a gente observar, irmãos, a gente percebe que a casa de Arão, Nadab e Abiú, cometeram apenas um erro. Erraram, sim, mas em relato bíblico só há esse desses. Então, observa, dá-se a entender que dia após dia eles estavam ali seguindo o rito, obedecendo às orientações e à ordem do Senhor. Mas em um momento, eles ofereceram um foguinho estranho. Esse fogo estranho foi o suficiente para o Senhor os consumir. Mas o texto vai dizer aqui que na casa de Eli, Ofni e Finéias, corriqueiramente, eles praticavam coisas que desagradavam ao Senhor, ao ponto de todos ficarem sabendo disso. Aí a gente para pensar, não poderia ter chamado Nadab e Abiú, colocar ele um pouquinho fora do arraial, dar uma disciplina? Não. Ofni e Finéias, corriqueiramente, fazendo o que desagradava o Senhor. E aí a gente para pensar, por que isso? Porque na casa de Nadab e Abiú, por conta de um fogo estranho, a resposta foi de imediato, Deus consome aqueles jovens, imediatamente. Mas na casa de Ofni e Finéias, passou-se um tempo, para depois, em uma guerra contra os filisteus, Eli, já atemorizado com a vida dos filisteus, ele permite que Ofni e Finéias pegue a Arca da Aliança e leve para o campo de batalha como se fosse um amuleto. E aí diz o texto que lá na frente, no campo de batalha, Ofni e Finéias morrem. Por que essa discrepância, irmãos? Não poderia ser de imediato, no primeiro erro de Ofni e Finéias, Deus já corrigi-los. E a única palavra que eu encontrei, e essa, viu, Nádia, é a única palavra que eu encontrei, santidade. O nível de santidade na casa de Arão era muito alto. E Deus vai requerer de nós algo ainda maior. O nível de santidade na casa de Eli, muito baixo. Tanto é que Deus entregou aos seus próprios desejos. E eu quero convidar os irmãos, eu também me incluo nesse pacote, a sair da casa de Eli e ir urgentemente para a casa de Arão. Nós precisamos mudar de endereço. Saiamos urgentemente da casa de Eli, porque uma grande guerra vai estourar. E quando essa guerra estourar, aí já não vai ser tarde demais. Muito tarde. Era só isso que eu queria dizer para os irmãos. É isso, Daílson, Deus requer sim. Mas tenha certeza que Deus vai requerer de nós para nos levar a um nível maior na sua presença. Ele vai querer que você se relacione com Ele e Ele vai exigir mais de você para que você fique mais próximo dEle. Por mais que Deus nos corrija, nos advirta, mas Ele vai certamente nos dar o consolo, o amparo, a provisão, a presença dEle não vai faltar dentro da nossa casa, porque a presença de Deus estará ali. E aí fica um texto lá em Apocalipse, né? Quem é sujo, suje-se mais, quem é limpo, limpe-se mais. Isso foi o que aconteceu com a casa de Eli. Tá? Lá na frente, eles morrem em campo de batalha. Então, que isso não aconteça
Então, antes que a guerra estoure, mude de endereço. Vá para a casa de Arão. Que possamos ir para a casa de Arão, deixar essa casa de ali. E os irmãos já estão me entendendo o que eu quero dizer. E eu quero encerrar com uma mensagem, uma pequena história, uma história real. Um pastor em Goiânia, ele falou que onde ele mora é uma febre de adesivos. Eu sou católico, eu sou evangélico, Jesus está aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que é uma febre, é uma febre. Aí ele disse que um carro na frente dele tinha assim: se você amar Jesus, buzine. Aí ele falou assim: rapaz, eu buzinei? Pam, pam. Disse que esse irmão que estava com o carro, com esse adesivo, xingou a mãe dele, a terceira geração, e com esse adesivo, né, a gente sabe como é que é o trânsito, né? Pessoas pacientes, né, temperantes, com domínio próprio, a gente consegue encontrar essas pessoas nesse ambiente. Aí tá, aí ele para com o veículo, aí ele vê uma irmãzinha escrevendo, César, escrevendo, Jesus está aqui, coisa linda. Aí tá, ele para com o veículo, aí o vizinho que está do lado, olha o que eu disse para os irmãos: quando a presença de Jesus está em uma determinada casa, a vizinhança percebe. Aí, naturalmente, fala assim: essa irmã aí disse que Jesus está na casa dela, essa irmã é fofoqueira, blá, 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 briga com todo mundo, birrenta, briga com o marido, mas não suporta mais. O marido dela falou que ia comprar um pão, até hoje não voltou. E aí começou. E aí ele, como ele foi visitar um irmão lá, aí ele visitou e tal. Aí um belo dia, ele, sabendo de alguém sobre essa informação dessa irmã, porque o local era muito pequeno, aí ele fala que essa irmã, contaram para ele, né, que essa irmã, que era tão espiritual, ela foi para a igreja. Chegou o dia de domingo, ajeitou os filhos, ajeitou o cabelo, foi para a igreja. E aí, diz uma certa pessoa que conhecia os dois: olha, pastor, um vizinho lá, que já não se dá bem com ela tem um escrito na casa dela: Jesus está aqui. Aí, quando ela está voltando da igreja, observe, pastor, quando ela está voltando da igreja, esse vizinho pegou a frase que ela tinha escrito, colocou uma vírgula: essa casa pertence ao Senhor Jesus, mas está alugada para o diabo. Essa casa pertence ao Senhor Jesus, vírgula, mas está alugada para o diabo. Assim, é irônico, mas a nossa casa, Jesus está nela, Jesus mora nela, Jesus está na nossa casa, irmãos. Ou vírgula, não tem vírgula. Amém. Isso, Deus nos abençoe aqui, irmãos. É isso, viu? É isso que o Senhor trouxe. Espero que tenha servido ao coração dos irmãos. Que o Senhor nos abençoe.